Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Hoje é um dia muito especial pra gente, chegamos ao nosso episódio 50 e como vocês sabem a gente é meio supersticioso, a gente gosta de números redondos, os nossos episódios 10, 20, 30, 40 e agora os 50 com certeza foram muito especiais. E hoje a gente tem um convidado muito legal que eu vou passar para o André para apresentar para a gente. Porra, que bacana. Eu acho que a gente sempre fala desses números redondos que a gente gosta bastante e hoje é diferente. Hoje é um cara que não é diretamente ligado à medicina, super amigo, super próximo, meu vizinho. Então, e a gente vai abordar um pouquinho mais os planos de carreira, como é que é o futuro, e a gente sabe que todo mundo está muito interessado, eu inclusive. Eu acho que isso vai servir muito para nós também. Grande Joseph, que honra, Joseph Tepperman, tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Joseph. Eu queria, lógico, agora passar a bola para você se apresentar, contar um pouquinho de você, falar o que você faz, e acho que vai ser muito legal. Perfeito, um prazer estar com vocês, Noel, um prazer te conhecer, Leandro, um prazer te rever. E André, você falou, é verdade que a gente é super próximo, mas eu queria que a gente fosse mais, a gente se conhece. Estava lembrando hoje de manhã, eu quase fui pegar foto. Eu não sei, no Tapuz ou no NR tem foto tipo da gente junto a coisa de 25, 30 anos atrás, né? O que já deve um pouco a nossa idade. É um papo de velho esse. A gente é próximo porque são 3 andares de diferença, mas a gente se fala e se vê muito menos do que deveria. A gente tem o pessoal fala no mercado do elevator pitch, a gente tem o tempo do elevador, de mais ou menos 21º andar até a garagem, é o tempo que a gente se conversa a maior parte das vezes. Bom que é alto que dá para ir batendo no papo, e eu gosto muito dessas amizades, né, que você fala assim, da onde você conhece? Cara, coisa da vida, é bem impressionante, são 25 anos que os caminhos vão se cruzando múltiplas vezes, então, pô, que honra. Olha só, você pediu para me apresentar, eu tenho vários jeitos de me apresentar. Até 3 meses e meio atrás, eu me apresentava de um jeito completamente diferente, agora é um jeito super sintético, que não é o que eu vou fazer agora, né? Mas eu vou contar como eu tenho me apresentado. Hoje em dia eu me apresento como pai da Estela. Quem é o Joseph? É o pai da Estela. Que está sendo uma realização assim, impressionante para quem leu o livro, né? O livro que eu escrevi, o Anticarreira, no meu pente da minha vida, a entrada da Estela está sendo algo muito especial. Quando alguém entra numa empresa, a gente fala que é importante fazer direito o onboarding dessa pessoa, e eu sei que o termo usado na medicina é o preceptor, né? Tem que ter um preceptor que deveria fazer bem o onboarding. Eu ainda não fui no dicionário ver exatamente a origem da palavra preceptor e tudo, mas estou fazendo o onboarding e possivelmente estou sendo preceptor junto com a Marcela, minha esposa, da Estela, que eu acho que é uma coisa bem importante, a chegada desse ser ao mundo. Legal. Agora, a forma que eu me apresentava até 3 meses e meio atrás, como um cara que parou de trabalhar em 2005, e aí todo mundo toma um susto quando eu vi isso. Como assim? O cara também em 2022 parou de trabalhar em 2005. Parei de trabalhar em 2005 porque encontrei minha vocação, que é Executive Search, a palavra que usam muito é Headhunter, né? Busca de executivos, trabalhar com governança corporativa e com desenvolvimento de liderança. E ao longo desses 17 anos, imediatamente antes disso eu tinha empreendido, tinha sido trainee do Citibank, né? Começado a carreira no mercado financeiro, tinha trabalhado na Intel em crédito para a América Latina. E nesses 17 anos, os primeiros 6 anos foram intraempreendendo e de 2011 para frente empreendendo, né? Eu montei a minha consultoria, eu vi em alguns episódios de vocês colocam dica de livro, então quem não leu o livro do Jim Collins, o Good to Great, é maravilhoso, recomendo assim, passa na fila, porque ele serve para o mundo executivo, mas serve para o mundo da saúde, serve para grupos de corrida, inclusive dá para ouvir no Audible, com ele próprio narrando. É muito, muito, muito interessante. E quem não consegue se concentrar no Audible, eu aprendi também que vale a pena, ou você compra o livro impresso, ou baixa no Kindle, e aí você faz a experiência multimídia, fica bem imersivo, você está ouvindo e está lendo, e fica uma concentração bem grande. Então, no livro dele, ele fala do Big Hairy Audacious Goal, né, que cada
organização, cada time tem que ter um Big Hairy Audacious Goal. E a partir de 2011, quando eu fui empreender, o meu Big Hairy Audacious Goal, né, um goal bem audacioso, passou a ser de ter a melhor consultoria do Brasil. E empreendendo, e eu já fecho aqui minha apresentação, porque a gente não alinhou, para quem estiver ouvindo aí, a gente não alinhou, mas meu trabalho é muito mais ser ouvinte. Uma outra forma que eu teria de me apresentar é: o que você faz? Eu ouço histórias e conecto pessoas e negócios. E aí acabo, em algumas situações, investindo no negócio, outra chamando para ser um strategic advisor, ficando com um pedacinho da empresa, montando conselho, etc. Então, é bom vocês me deixaram um pouquinho de tempo, porque eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Eu não ouvi os 50 episódios. Quando o André me convidou, ele me mandou o link. Nos últimos 2 dias eu ouvi uns 4 ou 5. Gostei muito. Legal. Mas eu duvido que vocês tenham se apresentado, que alguém tenha entrevistado vocês. Eu tinha pensado hoje de manhã em pregar uma peça e falar: quer saber, eu vou só entrevistar os caras. O episódio aos 50 vocês decidem. Eu simplesmente entrevisto vocês, a gente vira, ou se mais para frente, se for o caso, a gente faz uma bem detalhada. Joseph, você é muito mais interessante que a gente, por isso que dessa vez você vai ser entrevistado. E quando você tem o seu podcast, que eu já ouvi, aí você convida a equipe do Muito Além do Gesso, a gente vai lá. Mas eu queria comentar aqui, Joseph, que... Apesar de não necessariamente concordar, eu agradeço, mas eu acho que os ouvintes de vocês devem ter uma curiosidade enorme de saber por que o André resolveu fazer medicina. Por que o Noel, que estou te conhecendo hoje, faz ortopedia? Eu não sei se você está em alguma coisa de gestão, como eu sei que o André está. E o Leandro, e aí, na família? Eu fiz um curso em Harvard com o teu irmão, Leandro. Não sei se você sabe disso, uns 10 anos atrás. Leading Professional Service Firm. Foi animal o curso. Uhum. Você está em gestão ou não está em gestão? Por exemplo, eu tenho curiosidade. E precisa fazer medicina? E um CEO eu já fiz CEO de empresa ligada à saúde. Se for médico é melhor? Por quê? Qual a habilidade que aprendeu na escola de medicina que vai ser utilizada para fazer a gestão? Enfim, acho que tem um monte de tema de interesse aí dos ouvintes. Joseph. Agora a gente vai se vingar, ele tira sarro da gestão, hein, José? Finalmente eu tenho mais gente aqui comigo. Joseph, vamos dar um passo para trás aqui para a gente dar 2 para frente, tá? Com a sua apresentação, nossos ouvintes conseguiram entender que você é um cara faixa preta aí, né? Mas a gente sabe que tem aqui ouvindo o residente de ortopedia, o cara que dá plantão no SUS, né? O guerreiro aí das cirurgias da madrugada, né? E às vezes esse cara deve estar ouvindo e falando: poxa, mas eu tenho a carreira mais tradicional do mundo. Eu sou médico, quero ser médico, eu sou cirurgião, quero ser cirurgiã. O que você diz, sendo que você desconstruiu o conceito de carreira? Como é que você começaria a falar para esse médico, para a gente, como desconstruir a carreira de um médico? Precisa disso? A gente precisa durante a carreira também ou não? Boa pergunta. Eu acho que para a maior parte dos ouvintes provavelmente não leram o livro, né? Eu sei que já tem vários médicos que leram, até o Dr. Marcelo Altona, que é meu clínico geral, né? Ele é geriatra, eu falei: Tchelo, eu não quero ficar indo em pronto-socorro toda vez que eu tiver alguma coisa no inverno. Porque no pronto-socorro eu entro com alguma coisa pequena e eu saio super doente. Eu não sei, só tem doente lá e não quero. Você pode ser meu clínico geral? Ele falou: top. E ele leu o livro, o review dele é bem legal, posso mandar para vocês. Depois ele fala: uau, achei que só serviria para o mundo corporativo e executivo, e foi na mosca para mim. Então, fica aí a sugestão de leitura para quem não leu o livro. Agora, vou dar um spoiler. O livro estava 95% pronto. E eu estou falando de o que é o subtítulo do livro, que é O Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e do Desemprego, era o título provisório. E aí eu falei: beleza, futuro a gente sabe, né? Um negócio que ainda não aconteceu. O trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura, para quem não sabe. Trabalho. Grande parte da população brasileira se conecta com o trabalho como uma coisa sofrida, mesmo sem conhecer a origem e significado da palavra. E aí, fim do emprego e do desemprego, que na minha visão, já faz alguns anos que o mundo mudou e que a gente deveria riscar a palavra desemprego do dicionário, porque só não trabalha quem não quer. Eu sei que é uma fala meio forte,
mas essa é a minha forma de enxergar o mundo. Eu já vi muitas situações de gente com poucas condições, com poucas habilidades, mas que se conecta, põe alma no que faz, e nada resiste a alguém que quer muito fazer acontecer. É contagiante, quem está trabalhando, mesmo que seja para algo pro bono e voluntário, mesmo que seja ganhando pouco, vai galgando posições e vai crescendo. E aí, te respondendo a pergunta, Noel, para não correr o risco de desviar dela, o livro quase pronto, e eu falei, uau, tô falando de tudo isso? Emprego para mim acabou? Porque a minha visão de emprego é assim, alguém me paga o salário e eu faço o mínimo possível para receber aquele salário. Então, emprego esquece. Tipo, nunca, nesses 17 anos, centenas, talvez milhares de posições eu e minha equipe fizemos para todo tipo de empresa, nacional, multinacional, familiar, listada na bolsa, em todos os setores, em mineração, para o setor de saúde, tudo que você puder imaginar em tecnologia. Nunca ninguém falou, me traz alguém que está querendo emprego. Fala, me traz alguém que vai resolver o problema e que coloca a alma no que faz. Muito bem. Falei, estou falando de tudo isso, mas estou falando de carreiras. E eu não conhecia a origem e significado da palavra, eu fui para o dicionário e eu vi que carreira quer dizer um caminho estreito. E tudo que está no livro, e tudo que eu faço, e tudo que eu vejo que as pessoas que participam da vida de uma forma não estreita, mais ampla, e que estão colocando alma no que fazem, é o contrário do caminho estreito, que são vocês aqui na tela fazendo um podcast, indo atrás de logo, descobrindo como publicar, comprando um microfone, convidando o entrevistado, se preparando antes, estudando sobre o entrevistado. Então, assim, se carreira é caminho estreito, e ter um portfólio de trabalho, fazer lifelong learning, que é o contrário de ficar focado na questão de tenho ou não tenho o diploma, exercer cidadania em vez de reclamar que o país não vai para frente, colocar alma em tudo que você faz, ao invés de fazer o mínimo necessário, não existia uma palavra contrária de carreira, por isso eu criei a palavra anti-carreira. Então, acho que precisava dessa equalização aí de conhecimento, e foi o que deu o nome ao livro. E, Joseph, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, quando você falou que você parou de trabalhar. Numa definição talvez diferente de trabalho. O que foi isso? O que foi essa mudança para você? Por quê? Porque a gente vê muitos médicos que entendiam o trabalho de uma maneira, vamos falar, talvez antiga. Você formava em medicina, arrumavam um local de trabalho, seja um hospital, um consultório, algo CLT regular, e de repente eles se viram sem esse apoio. De repente eles se viram sem esse emprego ou sem essa oportunidade que eles imaginaram que eles iam sentar naquela cadeira, levantar daqui a 35 anos, comprar uma casa na praia e ficar por ali. Qual foi a sua mudança? E aí a gente pode falar um pouquinho do que está acontecendo hoje em dia, especialmente na medicina. Eu acho que eu tive duas mudanças. A primeira, 6 meses depois de ter entrado na minha profissão, entrei na minha profissão no dia 6 de junho de 2005. E eu sempre lembro disso porque eu comemoro o aniversário. Então, nesse mês foi o 17º aniversário que eu estou na profissão. Depois de 6 meses, o negócio entrou na minha corrente sanguínea. A frase que me vem é: se eu ganhasse na loto, óbvio, eu teria que jogar na loto, eu não jogo, mas se eu jogasse na loto e ganhasse na loto, quase 100% de certeza que eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço. O dia eu não vejo o tempo passar. Quando eu estou fazendo o que eu faço, no último capítulo eu até falo da teoria de flow do Mihaly Csikszentmihalyi, um cara que escreveu vários livros, não sei se vocês já ouviram falar do flow, que é um estado em que você está em concentração absoluta. Ele usa uma palavra que é uma atividade autotélica, que simplesmente por estar fazendo a atividade você já está completamente preenchido. Então, eu falo disso, eu fico até arrepiado. Não sei se dá para ver, né? É impressionante. E os meus primeiros 7 anos, cara, era 12, 14 horas por dia querendo ser o melhor headhunter do mundo. E depois de 7 anos, lá por 2012, eu falei, se eu continuar fazendo mais disso, possivelmente eu não vou virar um melhor headhunter por estar 14, 16. Eu sonhava com o negócio, ia muitas vezes no final de semana para o escritório.
E aí eu comecei a ter um portfólio de trabalho e fazer o lifelong learning. Então, em 2012, eu entrevistei um cara na sala de entrevista, um cara, inclusive ele trabalhava na Redditor na época, é o Diego, acho que ele está no DAS, agora no Fleury, está no DAS. Ele falou: Joseph, faz parte do Instituto de Formação de Líderes, a gente se encontra toda semana para debater país, é um think tank liberal. Falei: caramba, acho que era isso que eu estava procurando, eu não sabia que existia, posso ir? Ele falou: vem. Morri de vergonha umas 3 semanas. Quem me conhece duvida que eu tenho vergonha. Eu morri de vergonha de chegar num lugar sozinho umas 3 semanas. Na quarta eu fui. Botava na agenda e não ia. Puta, me encantei pelo que eu vi lá. Tanto pelo palestrante como pelas perguntas que fizeram lá. Entrei no ciclo de formação. Fiz o ciclo de formação em 2013, 2014. Em 2012, 2013, fui para a diretoria 14 e 15. Fundei a FL Floripa em 2016, depois o Salim Matar, que é um dos mantenedores, me pediu para estruturar a governança do IFL São Paulo, estruturei o conselho, fui vice-presidente, presidi o conselho, hoje eu sou honorário. Então, ali começou meu portfólio de trabalho. Eu falei: beleza, 2 vezes por semana, uma para estar no evento e outra para a reunião de diretoria. Eu comecei a me dedicar para o IFL. 1 ano e pouco depois disso, eu vou lá para Harvard, quando conheço teu irmão, Leandro. Então, quase 2 anos exclusivamente Headhunter e o Instituto de Formação de Líderes. Ele falou: opa, dá para colocar, eu não tinha o vocabulário para isso, dá para colocar mais um dente no meu pente, né? Porque você tem a carreira T. Vocês falam sobre carreira T na medicina? Não, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Eu acho que é uma boa você explicar, o pessoal não deve estar acostumado. Então vamos falar de carreira T. Década de 90, um cara falou: putz, esse pessoal de tecnologia, o pessoal que só sabe programar é um I. E aí chega uma encomenda para programar alguma coisa para ele, para um prontuário eletrônico, para qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer empresa, para um pet shop, para o que for, para uma empresa grande, não entende direito qual é a necessidade do cliente final e vai lá e programa. E normalmente está entregando algo a mais, a menos ou diferente do que o que vai resolver a dor do cliente final. Porque, ó que chique, porque não fez a anamnese bem feita. Aí sim. Então, você tem que entender, sim, da artroscopia, mas se você não entender do todo do paciente holisticamente, que é seu cliente interno ou externo, ou ambos, você muito provavelmente vai dissipar energia e entregar algo que não é o melhor para resolver o problema. Então, ficou se falando muito tempo sobre a carreira T. O André, que eu sei que é bom em joelho ou cintura? Não, trauma, nas fraturas. Nas fraturas. Que é bom nas fraturas, mas agora ele já é bom em gestão. Depois de ser muito bom nas fraturas, ele volta no T e fala: o que mais que eu posso aprender? E aí ele solta mais uma perninha e transforma o T num Pi. Porque ele fala: agora eu vou aprender mais sobre gestão, na prática e na teoria. E quando ele é muito bom em gestão, ele volta no T e fala: e agora? Né, na parte superior, o que mais que eu vou aprender? Agora eu vou aprender sobre podcast. Vou ouvir um monte de podcast, vou fazer o primeiro. Não ouvi o primeiro, mas provavelmente era infinitamente menos interessante do que é hoje. Vocês deviam estar nervosos. Passa o nervosismo para o entrevistado. Vocês não sabem que pergunta fazer. Se interrompe, se não interrompe. Mas se aprende fazendo e aprende vendo outros, e quiçá fazendo um curso de alguma coisa. Você transformou o teu pi num mi. E a hora que você põe uma quarta perninha, você transforma o mi num pente. E num pente cabem infinitos dentes. Perfeito. Então, assim, Mr. Residente que está nos ouvindo, a Mrs. Residente que está nos ouvindo, foca muito na primeira perninha. Tem que ser muito bom, muito boa. Eu acho que não dá para aprender japonês e alemão ao mesmo tempo. Se tiver alguém que consegue, é a exceção que comprova a regra. Mas mergulha e foca demais. A hora que o aprendizado estiver reduzindo, aí está na hora de subir e procurar alguma outra coisa que provavelmente vai te deixar um médico ou uma médica melhor. Muito legal, na verdade, Joseph, você até já entrou um pouco na pergunta que eu ia fazer, mas vamos então um pouco mais fundo nisso, porque
No nosso último episódio, não sei se por coincidência foi um dos que você ouviu, a gente conversou um pouco nós três sobre coisas que a gente teria feito diferente na carreira, né? E o Noel trouxe uma provocação que, honestamente, eu fiquei pensando bastante depois sobre isso. O cara justamente falando assim, ele contou que ele era muito focado em ortopedia no começo, demorou um pouco para entender se devia começar a já ver outras coisas no começo ou não, tal. E eu te trouxe que eu acho que, assim, eu ainda acho que isso é o certo, que eu acho que conversa um pouco com o que você está falando, porque hoje em dia a gente tem tido muito contato com acadêmicos, ou mesmo residentes, que eu sinto que realmente acho que não tem essa terminologia, mas de certa forma já estão buscando o pente desde o começo, entendeu? Como você enxerga isso? Realmente cabe em algum momento a pessoa já meio que tentar coisas ao mesmo tempo? Realmente tem que focar em momentos diferentes, deixar a coisa acontecer? Como você enxerga isso de maneira cronológica em relação a, vou chamar assim, de adquirir o pente? Cara, não existe uma resposta única, Perfeito. mas conforme você me fez a pergunta, como eu estou falando, a maior parte da turma que chega para vocês, ou uma grande parte, vem de esporte, não vem de lesão de esporte. Uma Bastante. parte vem. Uma parte O vem. Noel está falando que uma parte, metade, quantos por cento? Acho que metade. A gente tem muito bem, às vezes, idoso que caiu e se quebrou, coisa degenerativa, é um pouco de tudo. Ortopedia pega tudo, né? Todo mundo tem dor ortopédica. Tá. Mas esporte tem uma Esporte tem incidência bastante. alta. Sim. No começo eu não quis interromper vocês, falaram, o Joseph que não está ligado à ortopedia. Claro que eu faço esporte, eu sou um baita de um cliente. O André me encontrou no elevador depois da fasciotomia, todo inchado, mancando. Aí Eu faço agora muita consulta no elevador, viu? É o ombro. Tem consulta de corredor, mas tem bastante elevador. Mas eu não faço, eu respeito, porque eu não gosto. Não, Cara, uma vez eu falo, eu quero ir no teu consultório, se for para resolver, eu não vou. Cara, uma vez atravessando a rua, me pararam para perguntar como é que estava o mercado, se pode mandar o currículo. Eu falei, puta, se a gente morrer não vai adiantar, né? José, E a propósito, pelo menos foi na rua. A gente vai no banheiro fazer xixi, o cara pergunta, porra, não, meu, mas sei que você tá fazendo xixi aqui, mas eu tô com uma dor aqui no joelho, meu. Aí você fala, pô, mas eu tô segurando um negócio aqui para fazer xixi, entendeu? Não dá para ver isso agora. Cara, assim, é igualzinho. Hoje de manhã eu estava pensando, tomara que em algum momento apareça esse assunto, porque é igualzinho. Cara, marca uma mentoria, ou marca uma consulta. É muita cara de pau. No banheiro, no avião, no restaurante, como é que está o mercado. Um dos motivos de eu ter escrito o livro foi para responder. Tanto faz como é que está o mercado, não importa. Você mora no Brasil, você vai depender do mercado. Você vai ser vítima do mercado. Você tá maluco, não tem sentido nenhum. Mas a pergunta foi, dá para abrir vários pentes desde o começo da carreira, né? E a gente começou a falar de esporte. Estou pensando na escolinha de esportes. Dá para fazer uma escolinha de esporte de fazer vários esportes ao mesmo tempo? Dá. Você vai jogar tênis, futebol, vôlei, vai nadar e vai jogar polo. E vai fazer ginástica olímpica. Talvez por um ano. A não ser que você seja a exceção da exceção da exceção, se você não se concentrar em um deles, você não vai ser um atleta de alta performance. Então, assim, pode testar algumas coisas no começo? Eu acho que até deve. Como? Fazendo entrevistas informacionais. Uma técnica aqui, eu vou dar o segredo do segredo. Eu fui lá para os Estados Unidos, passei alguns dias na Califórnia, fazendo deep dive com o Gary Bowles, que é o chair do futuro do trabalho da Singularity University, durante meu lifelong learning. Todo ano eu faço uma ou duas coisas importantes. Esse ano eu já fiz a primeira. Vamos ver qual vai ser a segunda. Passei 2 semanas, uma em Berlim e uma em Tel Aviv. Um programa para CEOs e acionistas incrível da Sampo, chamado SER. Meu sócio Alexandre Fialho é o diretor do programa. Mas em 2016, ou acho que foi 17 isso, estou lá com o Gary Bowles, falando do livro e da técnica do What Colors Your Parachute, que é um livro que vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, que é um manual para quem está mudando de carreira, Career Changer e Job Hunter. Eu fui lá para aprender a metodologia, mas eu fui lá também para ver se ele não topava traduzir o livro, porque o livro foi escrito pelo pai dele, que tinha falecido no começo daquele ano, que é o Dick Bowles, Richard Bowles. A última tradução no Brasil foi em 1998, porque aí eu não teria que ter escrito um livro, era muito mais fácil contratar um tradutor, fazer o prefácio. Eu queria ajudar o mercado brasileiro,
20 milhões de desempregados, entre desempregados e desalentados, são quase 20 milhões. Não tem sentido. É 10% da população, é tipo 20% da força de trabalho. Não tem nenhum sentido a gente perder 20 milhões de pessoas que poderiam estar gerando valor na sociedade, resolvendo o problema de alguém. E que estão completamente perdidas. E aí o Gary falou, o livro O Direito é da Editora, meu pai já tinha passado alguns anos, todo ano ele junto com a editora atualiza. Se eu não te ligar em 3 ou 4 semanas, talvez seja um sinal que você tem que escrever um livro. Eu fiz uma anotação mental, passou umas 5 semanas, falei, caramba, foi o projeto mais difícil e mais prazeroso da minha vida escrever o livro. E eu coloquei essa questão do mercado. Me perdi sobre o que estávamos falando, porque quem não sabe, eles passam mensagem um para o outro aqui. Aí deu um pop-up da janela, eu falei, caramba, e agora? Mas Do sabe, que a gente Joseph, está falando? Da escolinha de esporte. Entrevista Você... informacional é muito importante. O cara entra na faculdade, a menina entra na faculdade de medicina e não tem ideia o que dá para fazer, nem em relação às especialidades, nem dentro da especialidade. Então, mande uma mensagem, talvez um professor que trabalha, ou um amigo da sua família, ou vai no posto de saúde quando você tiver com um problema e fala para o médico que está a fim de fazer medicina. De alguma forma você vai conseguir chegar. E você pede 19 minutos da pessoa e você não ultrapassa os 19 minutos. E aí você vai perguntar, Noel, por que você resolveu fazer medicina? Você vai ouvir a resposta. O que você mais gosta do teu trabalho dentro da tua especialidade? Você vai ouvir a resposta. Como que você conseguiu entrar na sua especialidade? Você vai ouvir a resposta. E o que você menos gosta do seu trabalho, que é uma pergunta bem importante. Então, nos últimos 2 anos, até o final do ano passado, eu estava correndo religiosamente. E aí eu machuquei o assoalho pélvico. Nem sabia que eu tinha isso. E aí eu fui fazer os exames. E eu gosto de ouvir história. E eu comecei a conversar com a médica que foi lá me colocar na ressonância, não sei o quê. E ela falou, talvez essa acho que não era nem da ressonância, essa está fazendo um ultrassom. Falei, e aí, você gosta? Né? Você também atende em consultório? Sou super curioso. Falei, meu negócio é ouvir história. Ela falou, eu gosto. Mas quando eu só laudava, eu não gostava, porque era um negócio muito sozinho. Por que eu estou aqui? Porque daí eu posso ter o contato com o paciente. Então eu uso um pouquinho do meu tempo para laudar e o resto do meu tempo eu gosto do contato com o paciente aqui e eu não me lembro, talvez também num consultório. Eu fiz uma temporada do meu podcast, que o Noel comentou, e estou pensando quando que eu vou fazer a próxima. E eu falei, puta, preciso pegar o telefone dela, porque ela vai ser uma pessoa interessante, que serve para executivo, serve para médico, serve para todo mundo escutar, que assim, dentro da especialidade, qual é a especialidade de diagnóstico de imagem? Como é que chama essa? Radiologia. Radiologia. Dentro da radiologia, ela pode ter uma super especialização nesse exame que eu estava te falando que eu fiz. Quando vocês passam alguma coisa no chat para mim, mas continuem, só para os ouvintes saberem que é o momento que eu dentro da radiologia, ela pode estar na ressonância, ela pode estar num outro, e dentro disso ainda pode estar fechada na sala, porque assim, eu odeio ter que falar com gente no meu dia a dia, ou fechada na sala falar, eu estou definhando aqui dentro, porque eu não posso falar com nenhum ser humano no meu dia a dia. Então, já ouvi que o índice de suicídio dentro da medicina é um dos mais altos. Não sei se vocês ouviram isso. Sim. E é uma loucura, porque é uma das profissões mais nobres que existem para a sociedade. Né? Nossa, a pessoa é médico, é um ser diferenciado, é um ser iluminado, é um ser que cuida dos outros. E a pessoa, é difícil entrar na medicina, é difícil sair da medicina, é difícil fazer a residência. E aí, por conta da carreira, ou seja, de achar que o mundo é estreitíssimo, ela vai lá e, eventualmente, tira a própria vida porque não está aguentando
sendo que pode ir para gestão, pode abrir uma loja de vinho, pode ir trabalhar numa empresa multinacional, pode ir para venda. Vocês devem ter vários colegas que estão em... Mas sabe, José, você falou uma coisa que putz, realmente mexeu comigo vendo a carreira, né? Assim, eu realmente busquei essa carreira em pente. Não foi voluntário, tá? Ela acabou acontecendo. E eu percebi claramente que o médico, ele tem talvez aquele primeiro pé super forte de técnico em medicina enorme, onde fica 10, 12 anos se formando, e ele gosta daquilo. Mas o que me ajudou, eventualmente, no consultório, foi um pouco do treino que eu tive para gestão, por exemplo. Um pé foi fortalecendo o outro. E muitas vezes esses médicos que ficam só num pé e acabam se decepcionando com a vida, e um nível de burnout enorme, de problemas de saúde mental, de suicídio e de insatisfação. Eu acho que talvez a maior parte seja insatisfeito e não consegue ter armas. Como você fez ali naquele período de mais ou menos uns 2 anos, talvez, meio aproximados, que você parou de trabalhar e você abriu sua carreira, você não é que abriu a carreira, você fez justamente eu o abri anticarreira. em 2012 e de 10 anos, desde então, eu nem tinha palavra para isso. A palavra anticarreira eu tive uma mentoria aqui em 2019. O negócio de estudar sempre, que eu gosto muito de estudar, mas minha vida profissional foi andando e eu não fui fazer MBA. E aí eu comecei a fazer, primeiro, em Harvard, daí de lá para cá, todo ano eu faço alguma coisa especial, pelo menos uma coisa especial. Além dos vídeos no YouTube, do TED Talk, dos livros, da palestra, do congresso, além disso, não tinha nome. Agora tem um nome chique. O Daniel Vilniski, não sei se vocês conhecem, ele falou, Projeto Cabeção. E aí eu comecei a usar Projeto Cabeção. Aí depois o pessoal começou a chamar de Lifelong Learning. Olha que beleza, aprendizado pela vida inteira, Lifelong Learning. Não tinha nem nome. E o que eu estava fazendo, tinha gente que não conseguia me definir. Mas eu estava fazendo o que eu entendia que tinha que ser feito para deixar o Brasil um país melhor e para abrir minha cabeça para ser um headhunter melhor, para expandir meu networking, para que eu conseguisse enxergar o país de uma forma mais ampla, fazendo os fóruns da liberdade. Enfim, eu te interrompi, André, sorry. Não, Joseph. mas é isso, José. O que eu acho que talvez uma das coisas que a gente possa guiar, ajudar, sugerir, tentar contribuir. Assim, quando você fala de deixar um país melhor, a gente fala de um propósito. E talvez o propósito do Muito Além do Gesso, que a gente não tem ele claro, seja ajudar as pessoas que estão na medicina, que estão na ortopedia. E quando a gente percebe as pessoas insatisfeitas, infelizes, assim, elas se dedicaram 12 anos e estão aprisionadas num cubículo e elas não conseguem expandir ou fazer aquilo que elas estão fazendo, Então, talvez a carreira em pente, talvez essa opção, talvez se dedicar um pedaço, talvez falar assim, olha, do meu dinheiro e do meu tempo, 5% são meus, sei lá. 10 a 20%. Cara, 2 noites por semana, eu te garanto que você tem um dos 2 dias do final de semana, dependendo da sua religião. Te garanto que você tem. Quem faz pós-graduação tem, então, pelo menos 2 noites por semana. É disciplina. Desliga o celular, sai do Insta, para de olhar os grupos do WhatsApp e dedica ao que você quer dedicar. Seja um podcast, você quer começar, que os primeiros 3, 5, 7, 10 episódios são difíceis. Agora vocês devem ter fila de espera de gente querendo ser entrevistada no podcast. Mas eu não quero perder o que eu ia falar, que eu acho que pode inspirar a galera. Quando você estava falando, eu comecei a pensar no exemplo da minha esposa. Ela é arquiteta, extremamente habilidosa. Mate Arquitetura, MATTI Arquitetura. Ela chama Marcela. Quando a gente casou há 7 anos atrás, a gente está junto há 8 anos, né? Ela, acho que eu vou abrir um negócio que faz móveis. Porque a obra dá um trabalho, tocar a equipe de obra, não sei o que. Ela estava meio decepcionada com essa parte da profissão. Então montou um negócio de móveis, que deu certo, mas que ela resolveu descontinuar a partir do momento que ela começou a ser chamada para fazer os projetos. Eu sou fã dela, eu sou suspeito, mas é só entrar lá no Insta e vocês vão ver, é impressionante. Ela é muito, muito
enfim, eu acho maravilhoso os projetos dela. Muito bem. Vocês entram, quem não gostar, azar. E quem gostar, contrata. Então, ela é muito boa nos projetos, ela não era boa para tocar a equipe de obra. Um pouco do que a gente estava falando da médica de laudar ou de estar na frente do paciente. Ela virou sócia da Marli, que é uma arquiteta muito boa em entregar obra, quer dizer, em tocar as obras, e tem uma equipe maravilhosa que toca. Então, ela só faz o que ela faz de melhor. E a parte de obra, quem entrega é a Marli. Então, Mister Residente, Mister Médico que está frustrado, que está decepcionado, anti-carreira, não pensa na carreira. Às vezes você vai andar um passinho para o lado e você vai encontrar um propósito muito maior. Agora, né? E vai se sentir, vai entrar em flow. Agora. O Joseph falou que dá para fazer isso em um dia. Não, a tua transição talvez vai levar 2 anos, 3, às vezes vai levar 7 para que você se transforme em uma outra coisa. Às vezes você, sei lá, caixa do supermercado é o que vai te dar. Tem um exemplo, lá da Care Club. Cara, eu até postei isso, eu não lembro se está no Stories ou se está se ficou no feed. Tô lá fazendo treino de funcional, tem um faxineiro limpando o espelho, mas tipo com uma vontade, com um prazer. E aí eu fui lá falar com ele, eu falei, o que é isso? Como é que você gosta tanto de limpar espelho? Ele falou, é que na verdade eu sou dançarino. Nossa. Legal. E aí eu fiz um videozinho de 1 minuto, e ele tava limpando o espelho, mas tipo muito feliz, assim, irradiando alegria. Ô, Joseph, eu tenho 2 comentários. Não, falando que era clube, temos um episódio do Maglioca aqui no Muito Além. Já participou com a gente. Eu não ouvi esse, porque eu conheço ele, mas eu quero ouvir. Tô super Joseph, tenho 2 comentários rapidinhos. O primeiro comentário é uma pena que a gente fez esse podcast só agora, porque eu reformei minha casa. E se eu tivesse ouvido aí toda essa propaganda maravilhosa, eu não estaria aqui nesse cubículo que eu estou agora, que foi a reforma que a gente fez. É o espaço de vassouras que virou aqui o meu escritório, tá? Mas quem sabe aí na próxima oportunidade. Na próxima. O segundo, a gente tem como uma missão aqui no MAG, né? A gente sempre fala do ortopedista focar no conhecimento técnico, muito aquilo que você falou ali no começo, né? E o André sempre gosta de comentar de um novo fenômeno social que existe hoje em dia, né? Que é o fenômeno do formando em medicina, né? O cara cria uma conta no LinkedIn, né? E começa a fazer um post de como ele se formou em medicina. De que, nossa, foram 6 anos muito duros e que realmente foram muitos desafios vencidos e que a família o apoiou e que agora ele ou ela está com uma nova conquista tal e tem lá, sei lá, 6.000 curtidas, seja porque a pessoa escreve bem, seja porque ele se formou em medicina, sei lá, e todo ano só na sala dele 100 também se formaram, né? Mas às vezes o nosso ouvinte vê isso e fala, caramba, meu, acho que eu devia estar investindo nisso. O que eu estou aqui dando plantão na madrugada, operando aqui como se não houvesse amanhã, quando eu deveria estar focando talvez na mídia social e tudo, e a gente aqui no MAG fala, não, a gente quer que você opere bem, a gente quer que você tenha esse conhecimento técnico. Manda um recado para essa pessoa que está nesse dilema aí, vendo de um lado as pessoas se darem super bem, tão precocemente, talvez até por uma exposição precoce, o outro está investindo muito nisso. O que você diz para essa pessoa? Eu acho que tem que ver o que quer. Vamos lá, o pessoal às vezes, não sei o que é sucesso. Tá. Qual é a sua definição de sucesso? Acho que eu gosto sempre de ir umas 2 ou 3 camadas mais para baixo. Primeiro, a pessoa está tendo sucesso? Sucesso são 6.000 curtidas. É isso que você quer? Vai atrás disso. Você quer ser o melhor cara do mundo que opera, mas não ter cliente? Tem um livro que se chama, de muitos anos atrás, livro super bom, O Sucesso Está no Equilíbrio, mas eu escrevo no livro, eu acho que eu não escrevo o sucesso está no desequilíbrio, mas eu falo do que eu entendi da vida até o momento. A vida é um eterno desequilíbrio, em algum momento você vai estar completamente desequilibrado. E sem postar, veja, eu não postava nada, porque 100% dos projetos que eu faço são confidenciais. Porque eu estou fazendo a substituição do CEO da empresa listada, porque eu estou fazendo, mudando 2 diretores ou vice-presidentes de uma empresa familiar.
que vai mudar e vai começar a ter uma holding, e aí as pessoas ficam com medo da mudança, e um processo normalmente leva 6 meses. Eu entrego a lista de finalistas para os clientes em 3 a 4 semanas, às vezes até antes, mas um timing adequado é 3 a 4 semanas. Depois você tem o cliente entrevistando mais 3 ou 4 semanas, pedindo mais 1 ou 2 pessoas para comparar, e aí depois um novo ciclo de entrevista. Aí o candidato também está se alinhando e querendo ver, aí você chega no final com 2 ou 3 opções. Então, até a pessoa pedir demissão, fazer a transição internamente, tirar mais, às vezes não, às vezes sim, 1 ou 2 semanas de férias para organizar a vida. Então, do dia que pede para começar o processo até a pessoa sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar, pode falar bunda aqui? Pode. Pode, opa. Pode. Sentar a bunda na cadeira e começar a trabalhar, muitas vezes são 6 meses, às vezes são 4, às vezes são 5. Então, é tudo com muita confidencialidade. E a Marcela, minha esposa, falou, mas tem um monte de coisa que você faz que não é confidencial e você deveria começar a postar. O evento que você vai, um insight que você teve, uma provocação. E o retorno disso, post a post como o podcast de vocês, foi formando uma audiência, que foi formando na minha cabeça um negócio de quero ajudar, aí eu dava uma palestra e via que aquilo lá tinha impactado a pessoa, ela postava aquele slide, aí eu repostava e o pessoal gostava. Então, um dos dentes do meu pente é palestra, quer dizer, eu sou palestrante. Eu fiz um TED Talk um mês bem atrás. Que legal. Que legal. Que eu não divulguei tudo isso para dizer o seguinte: minha filha estava chegando, eu estava extremamente acelerado ao longo dos últimos anos, atuando como o managing partner da Amrop, porque eu fundei uma consultoria chamada Init há muitos anos atrás. Em 2020, a gente se tornou sócio brasileiro da Amrop, que é um partnership global, 51 países, começou a ser formado em 1977, que teve um sócio brasileiro durante quase 40 anos, que não fez a sucessão na empresa dele, e que aí a gente acabou tendo a oportunidade de virar o sócio brasileiro. Em todos os mercados, a Amrop ou é a market leader, né, ou é líder de mercado, ou é uma das líderes de mercado. Então, eu, fundador da Init, que hoje é a Amrop Init, palestrante, faço mentoria, estruturo o conselho e algumas vezes sou chamado para ser conselheiro, então se for trocar o ar-condicionado da sua casa, já sou conselheiro de uma empresa chamada Midea Carrier. Tá? A Carrier é a que inventou o ar-condicionado há mais de 100 anos atrás. Achei que você ia oferecer para trocar para a gente, Joseph. Oi? Achei que você ia se oferecer para vir trocar, você está tão multitask assim. Midea Carrier, então sou conselheiro da Midea e eu tinha tanto a conta do LinkedIn que depois tem que ir para o Instagram, e aí, vou fazer minha audiência no Instagram, o podcast. Final do ano eu falei, eu vou reduzir um monte de coisa e me concentrar para esse novo dente, que é a chegada da senhorita Stella Tepper. Então eu praticamente parei de postar. Eu fiz 3 posts, eu acho assim. Meu mailing, que tem mais de 40 mil pessoas, eu praticamente... Quem quiser fazer um curso de futuro do trabalho, eu ia até esquecer de falar isso, que eu gravei no final do ano passado, entra no anticarreira.com.br, está lá o curso. Vários módulos, assim, cada um dos conceitos que a gente fala aqui, eu aprofundo pra caramba, tem lição de casa, tem um monte de coisa. Mas eu falei, eu vou me concentrar. Então, mídias sociais, para mim, é um pêndulo, está sendo um pêndulo. Estou me concentrando na chegada do negócio. Está se concentrando numa especialização nova em alguma coisa? Talvez vai ter que contratar uma agência para fazer com técnica 1 ou 2 posts por semana. Você vai pegar 4 horas por mês e já vai definir quais vão ser todos os posts do mês. Então, a pergunta do Noel foi, qual é a dica? Eu acho que eu estou até te frustrando, porque ela assim, não, só se concentra em ser técnico. Mais ou menos. Vocês mesmos estão se expondo de uma forma inteligente, interessante e fazendo com que os possíveis clientes falem, esse cara vai me receber bem no consultório, ele não vai estar olhando para a tela de computador, não vai me tratar mal, não vai me despejar um monte de informação que não estou nem entendendo, com palavra técnica. Esse cara é humano, quero ser atendido por ele. Joseph, sabe que eu fiz um curso e o último módulo era sobre definição de sucesso. E foi um dos módulos mais impactantes, porque
era um curso online e de Wharton, e aí ele perguntava assim, ele colocava 5 pessoas, um atleta que ganhava tudo, mas tinha alguma deficiência na família, um banqueiro com 2 divórcios, mas com muito dinheiro, uma professora, colocava uma pessoa mais equilibrada, não lembro exatamente as 5 pessoas, e perguntava qual você quer ser. E aí ganhou o banqueiro e o esportista, né, dessas pessoas. Mais para frente, ele fez a pergunta, você está no seu leito de morte? Aí veio um pouquinho até para o lado da medicina, com quem você gostaria de estar? Aí todo mundo escolheu meio que os familiares, as pessoas que você gosta. E aí a última pergunta, que foi a mais interessante, dessas mesmas pessoas, que vida você gostaria para o seu filho? E eu sei que você está nesse momento agora com a Estela. E todo mundo mudou, do banqueiro, do esportista, que não tinha uma família, que não tinha um vínculo, que você ficou sensibilizado com a história do leito de morte, talvez para aquela pessoa mais equilibrada, que tinha uma boa família, um bom filho, bons vínculos, mudou completamente a definição de sucesso. Então, acho que assim, isso que você está trazendo para a pessoa ter um propósito, para a pessoa ter um sucesso, para não olhar tanto para o jardim do outro, acho que é bem interessante. Você saber que talvez em algum... Saiu ontem, acho que na Forbes, no Insta postaram, o cara que gerenciava 50 bilhões de dólares, 48, e que decidiu sair, que vai passar um tempo na praia. Eu sei lá se ele vai durar 30 dias, 30 meses, ou os próximos 30 anos na praia. Eu já vi muito... A exceção é a pessoa que para e tá tudo bem. Porque eu costumo terminar minhas palestras falando sobre o sentido da vida, que está muito ligado com a questão de sucesso que você está falando, né? E do que eu tenho 43 anos, o que eu entendi da vida até o momento é que o sentido da vida é dar sentido à própria vida. E nas diferentes fases, o que dá sentido para a nossa vida é diferente, tá? E aí eu falo também, no final das palestras, quando está perto do que eu estou falando do sentido da vida, essa questão de propósito. E a definição que eu mais gosto de propósito está lá naquele Qual é a cor do seu paraquedas, né? What colors your parachute? Que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. Quando você está no seu leito de morte, quer dizer, o que o mundo teve a mais? E o Dick Boles, ele coloca que existem 9 propósitos. Tem gente que está aqui para cuidar dos outros, tem gente que está aqui para compartilhar conhecimento, tem gente que está aqui para ter mais amor a Deus, tem gente que está aqui para ter mais justiça, enfim, coloca 9, para ter coisas mais ligadas à arte, a fazer rir, ao cinema, quer dizer, um ator, um comediante, imagina, o Fábio Rabin ganha dinheiro fazendo a gente rir. Para mim é um humor que eu adoro. Ele fazia de graça no Tapuz, né? Animal. E é muito interessante, tem um livro que os professores deram, um dos professores do curso que eu fiz com teu irmão, Leandro, deu esse livro para a gente, que é How Will You Measure Your Life? Como você vai medir a sua vida? E esse livro coloca, porque eles fazem tudo lá com dados, né? Então tem muita pesquisa, e eu reafirmo no meu, que eu chamo de divã corporativo, quer dizer, quando eu estou numa empresa, ouvindo as histórias do que está acontecendo lá dentro, qual é a pessoa que falta para fazer com que a estratégia da empresa seja executada, a empresa continue indo bem e chegue onde elas querem no futuro. Ou na sala de entrevista, as pesquisas dizem, o divã corporativo confirma, as pessoas que estão mais satisfeitas com a própria vida é aquela que gera um impacto em outras vidas. Que bacana. Fantástico. Então, seja lá o que quer dizer a palavra sucesso, normalmente a gente vai se sentir mais preenchido. Primeiro, assim, to say I love you, first I have to say I. Primeiro você tem que estar bem. Se firma na tua profissão. Faça teu nome. Faça uns posts. Não faça só post. Quer dizer, o que vocês estão falando do médico, se fala muito do empreendedor de palco. Ok, está falando um monte de coisa, mas o que ele ou ela construiu de fato? Além de estar no palco, conseguindo no palco do Insta, do Facebook, do LinkedIn, conseguindo um monte de like. Mas para quê? Isso talvez seja para o residente.
para quem está da nossa idade para frente, saiba que gerar impacto na vida dos outros, se você funciona como a curva normal, os 95% da população, gerar impacto na vida dos outros. Puta, teve um sábado, há 20 anos atrás, que eu fui distribuir alimento pela Unibis. É um sábado inesquecível. Inesquecível, sim. A forma que você se sente depois é um negócio que não dá para explicar. Fantástico, Joseph, muito legal, assim, incrível, acho que é uma bela mensagem aqui para todo mundo, acho que o impacto, e daí até trazendo uma realidade, como você mesmo falou, acho que na medicina a gente pode fazer muito isso, né? A gente pode impactar muita gente, infelizmente acho que às vezes as pessoas se esquecem disso, às vezes a rotina nos esmaga, né? O sistema nos esmaga, mas é sempre importante lembrar disso. Então agora a gente vai arrumar para um quadro aqui do nosso podcast, onde a gente faz indicações de livros, podcasts, filme, dá para usar a criatividade aqui. Eu vou começar com o Noel, que eu sei que ele tem uma indicação. A gente vai fazer a indicação aqui do nosso time. Depois o Joseph já fez algumas indicações durante o episódio, mas já pedi mais uma para ele ainda. Manda lá, Noel. Pô, assim como o Joseph, né? Eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio, agora eu tô com um bebê de 30 dias, viu, Joseph? Então, minhas indicações são coisas passadas, tá? Não atuais. Então, eu vou indicar um podcast que eu escutei inteiro, que chama Carreira e Anticarreira. JT Entrevista. Joseph Tepperman. Inclusive, recomendo o episódio 07, que fala sobre vinho. Ele entrevistou um cara de vinho, como o pessoal da ortopedia gosta de vinho, não tenho tempo, já escuto o Mag. Cara, vai lá, JT Entrevista, ouça o episódio 07 que eu recomendo, muito legal, e essa é a minha recomendação do episódio de hoje. Vai lá, André. Eu vou fazer uma recomendação dupla hoje, mas assim, realmente vale muito a pena, e não é forçar a barra, muito pelo contrário, é ler o livro O Anticarreira. Realmente mudou para mim, sabe? Foi algo muito especial. Eu acho que serviu muito para abrir, e eu acho que esse nosso bate-papo complementou muito aquilo que eu vi no livro. Eu acho que ter essa oportunidade de conversar nesse sentido é muito legal. Fora isso, eu comprei um livro que não chegou, mas eu estou louco para ler, que é o livro dos princípios do Rei Dalio para crianças. Ele fez uma versão dos princípios para crianças. Pelo que eu estudei um pouquinho, acho que talvez seja mais adequado para crianças por volta de 10 anos. Depois que chegar, eu te mando no elevador ali, a gente divide, espero que ele chegue e para de atrasar, mas eu acho que vai ser algo bacana também. Legal. Bom, como o Noel e o André não deixaram sobrar para mim, sabe mais um livro aí para caber nós três aqui, já sei por quê. Mas com certeza também recomendo, já ouvi muitos podcasts do Joseph, e a minha recomendação de hoje, na verdade, é uma série, tô meio ruim de livro ultimamente, mas acho que conversa muito, a gente falou muito aqui sobre a importância da família e dessa coisa de todo o princípio e tal, que é o This Is Us, que é uma série já até tem uns 5 anos, se não me engano, está na 6ª temporada, mas eu conheci recentemente, tenho maratonado, e assim, tem um lado um pouco drama, tal, mas assim, eu acho que leva vários questionamentos de vida, assim, eu acho que mostra a vida de uma família, mostra desde os pais que viram avós, que viram netos, assim, não vou entrar nenhum spoiler aqui, mas eu acho que, assim, tem realmente me gerado muito questionamentos com relação à minha vida, eu acho que é importante pra gente, como a gente falou bastante aqui hoje, quando a gente fala de carreira, isso não tem mudado, né, mas se fala muito da parte profissional, cada vez mais se fala da pessoal, e eu recomendo para vocês o This Is Us. Joseph, mais alguma recomendação pra gente? Tenho sim, bom que vocês me fizeram pensar. No final do ano eu desliguei o celular, tipo uns 10 dias. Então, uma recomendação, desliguem o celular de vez em quando, mesmo assim, tira férias e desliga. Se precisar, pega uma segunda linha e deixa só com uma pessoa, que vai ser o firewall para não passar praticamente nada, a não ser se tenha, sei lá, um incêndio na sua casa, sabe? E foi sensacional, porque eu pude refletir sobre um monte de coisa, inclusive saber o que era essencial na minha vida para esse ano de 2022 e o que não era, né? Então, o que era para tirar. Um dos livros que eu li é Essencialismo, achei legal, o pessoal fala muito dele, achei legal, mas eu li a biografia do Steve Jobs, eu achei sensacional, mas não era a dica que eu ia dar. A dica que eu ia dar era How to Think Like a Roman Emperor. É um livro sobre estoicismo, Marco Aurélio. Sensacional, sobre como viver a vida. Tem as meditações do Marco Aurélio, esse não, foi escrito
por um cara que estudou muito Marco Aurélio. Deixa eu até ver o nome do autor. Peraí que eu tô... Like a Roman Emperor. É o livro que está... Filosofia do Marco... Ele chama Donald Robertson. E eu comecei a escutar também o podcast do Ryan Holiday, que é o cara que mais escreve sobre estoicismo. Chama Daily Podcast. Quem é de livro... Sério, esse livro... Eu estou relendo. É muito raro eu reler um livro, porque eu já quero uma coisa nova. Né? Estou relendo o livro. Passou uns 6 meses, eu falei, eu quero reler para ver o que mais eu pego, porque é sensacional. Como você se relaciona consigo próprio, com a vida e com os outros, baseado nessa filosofia mega usada hoje em dia no Vale do Silício, no mundo executivo. Eu estava curioso e fui nela. Então, podcast Daily Stoic e o How to Think Like a Roman Emperor. Perfeito, Joseph. Já estou até aqui com o meu Spotify do lado, já segui aqui o Daily Stoic, fiquei curioso aqui, vou ouvir com certeza. Joseph, infelizmente a gente está chegando no final aqui do nosso episódio 50. Muito obrigado, esse aqui é um episódio que eu tenho certeza que está muito legal, que o pessoal vai curtir. Eu vou ouvir e vou reouvir também, que sei que tem muitos ensinamentos. Eu querendo só, antes de encerrar, passar para você para uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, depois a gente encerra aqui. Uau, mensagem final. Peguei de surpresa. Não, pegou. A conversa foi muito boa. Eu acho que a mensagem final é: aceitem os convites. Minha agenda está intensa, principalmente, sempre intensa, anticarreirista, era treta. Só que aceitar o convite, e assim, eu gosto muito de me preparar, né? Aceito um convite, eu preciso entender aonde eu estou indo falar. Então. Putz, eu adorei ouvir esses episódios que eu ouvi nesses últimos 2, 3 dias. Eu vi o da Camila, que eu achei, puta, um abraço pra Camila, tomara que é Camila and Family. Tomara que ela ouça esse, assim, fantástico o episódio da Camila. Ouvi hoje de manhã de uma médica, foi lá pelo 18, falando das mídias sociais e tal, que eu fiquei curioso que vocês falavam. Ouvi o 49, ouvi o cara dos bombeiros. Então, assim, se joga nas coisas. Eu fiquei pensando, como é que vai ser nessa conversa? A gente não teve alinhamento prévio, tem muitas vezes que pede. Como é que vai ser essa conversa? Né? Já faz uns 2, 3 meses que eu não vou em podcast. No ano passado e retrasado, se abriu a gaveta, tinha convite. Então, eu estava falando. E o livro foi finalista do Jabuti. Então, teve muita entrevista para a TV do Brasil inteiro, porque entrava na tela. Então, eu falei, putz, como é que eu vou me preparar? E eu me preparei, eu entrei em conexão com vocês ouvindo. Então, o fato de eu ter aceitado o convite para estar aqui me fez aprender um monte desses que eu já ouvi e de fazer novas sinapses, novas conexões e reaproximar. Ó, o Noel falou de vinho. André toma vinho também? Sim. Leandro toma vinho? Opa! Então, acho que a mensagem final é: pessoal, esse podcast, se a gente não tomar um vinho nos próximos, sei lá, 2 meses, para dar um prazo bom, nós 4 juntos, esse podcast vai ter que entrar on hold. A gente tem uma obrigação de sentar junto e tomar vinho, porque o virtual é bom, mas desvirtualizar é importante. Perfeito. Perfeito. Eu sei até o endereço onde vai ser, no seu andar. Mas o endereço já tem. A gente decidiu andar. Muito legal. Então, obrigado, Joseph. Obrigado, André, Noel, Bruno, Matheus. Obrigado a você que está ouvindo a gente. Já são 50 episódios e com certeza estamos muito animados para os próximos 50, rumo ao 100, ao 200 e vamos, quem sabe, rumo ao 1000 episódio do podcast Muito Além do Gesso. Um grande abraço e até a próxima.